Olá, olá! Vamos nós para mais um episódio do Mentes que Conectam. E agora eu estou muito feliz porque o Mentes que Conectam ele volta para sua essência. Claro que foi super importante nós termos feito aquele momento da websérie Reconstruindo o Rio Grande do Sul. E também é claro que nós continuamos atentas à reconstrução do nosso estado, porque é importante e tem muitas coisas a fazer. Só que o tópico, o para que o Mentes que Conectam nasceu? Ele nasce com o propósito de convidar as pessoas, de inspirar para que as pessoas peguem o leme da sua vida na mão, com base num tripé: o desenvolvimento profissional, a saúde e as finanças. E agora a gente volta com a temática, com profissionais da área, profissionais das áreas de recursos humanos, com profissionais das áreas da saúde, com profissionais das áreas das finanças. E especificamente pensando, refletindo sobre todos os temas que passam aí por esse tripé. Mas o apoio ao Instituto Colo de Mãe, ele continua. Eu sigo apoiando o Instituto Colo de Mãe, que agora vem nesta nova fase. Fechamos o bloco, a websérie Reconstruindo o Rio Grande do Sul, com a Roberta Vargas, onde ela informou qual é a nova sede, qual é o novo trabalho que eles estão desenvolvendo. E hoje, nesse novo momento, eu tenho aqui duas mulheres sensacionais. Mulheres que eu admiro demais, mulheres com que eu já fiz trabalhos juntos, mulheres com que eu já fiz muitas trocas, trocas que são inspiradoras. E é isso que eu realmente tenho como intenção, que esse nosso episódio também possa servir para você. Eu estou aqui com a Lisiane Baldassari e com a Rafaela Caron. A Lisiane Baldassari é gerente de desenvolvimento humano na Timac Agro Brasil, com mais de 10 anos de experiência na empresa. Desempenhou um papel crucial na consolidação da Timac como líder no agronegócio brasileiro e reconhecida entre as melhores do Rio Grande do Sul pela GPTW. E é isso que eu digo, eu acompanho, é bonito de ver, né? E quando eu convidei a Lisiane, porque é realmente por saber e por ver esse trabalho robusto acontecendo. Com uma carreira em instituições renomadas como Hospital Moinhos de Vento e Delphi Automotive, Lisiane traz expertise em gestão de talentos. Formada em psicologia pela UBRA, possui pós-graduação em gestão de recursos humanos e especializações em dinâmica de grupo. Esse é um outro ponto que nos conecta, né? A famosa SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. É apaixonada por desenvolver habilidades e promover um ambiente de trabalho inovador e sustentável. E a Rafaela Caron. A Rafaela é nutricionista pela URGS, especialista, mestre e doutora em Medicina e Ciências da Saúde, Nefrologia pela PUC. Realizou parte do seu doutorado como Research Fellow no International Renal Research Institute of Vicenza, que coisa chique isso, na Itália. Especialista em docência do ensino superior, atua como professora adjunta na Escola de Ciências da Saúde e da Vida, minha colega com muito orgulho, da PUC do Rio Grande do Sul, na graduação e na pós-graduação. Segue como pesquisadora na área da nutrição e nefrologia. Atua como nutricionista clínica com experiência no cuidado ao paciente com doença renal há 17 anos. E a Rafa acredita no poder do encontro das pessoas, na educação como fonte de transformação e liberdade, tanto pensando na atuação acadêmica quanto clínica. Vocês viram que eu recomecei realmente poderosa. E eu quero fazer um destaque que nesse dia que nós estamos gravando hoje é o dia da nutricionista. Olha que coincidência, que presente poder estar aqui nessa data tão especial. Já vou deixar o meu beijo também, né, para a Alessandra, que é uma colega nossa lá da PUC, que também é nutricionista, e todas as demais colegas que fazem parte da Escola de Ciências da Saúde e da Vida. Gurias, está com vocês, já falei demais, estou até rouquinha aqui, vou tomar uma água. Esse momento é um momento super importante, porque é um momento quase como se a gente estivesse fazendo uma mentoria, de vocês poderem compartilhar um pouco de como é que vocês construíram essas mulheres que são aqui. Eu penso que é super importante, porque às vezes as pessoas veem a fotografia e dizem, nossa, olha que mulheres poderosas, olha como elas estão bem. E esse é o momento onde vocês estão agora, mas isso é fruto de uma construção.
Então, aí contar para o pessoal, para quem está nos acompanhando, quem são essas mulheres? Eu. Pode começar. Primeiro, já quero muito te agradecer, né, o convite em estar aqui. É, assim, uma honra e uma alegria imensa, por muitos motivos, né? Pela minha admiração por ti, né? Já te falei isso várias vezes, mas esse momento é um momento também de poder te dizer, porque eu sou, assim, espectadora do programa, então estar desse lado agora é muito especial, né? E que bela forma de comemorar o Dia do Nutricionista, né? Aproveito também, né, para parabenizar aí os colegas que estiverem assistindo. E a gente recomenda muito o programa para os alunos e, por vezes, até por pacientes, né, que me trazem algumas coisas mais aprofundadas. E, olha, tem, né, programas interessantes para tu assistir. Então, quero muito te agradecer a oportunidade. Bom, a ideia é falar um pouquinho, né, disso que tu solicitou. Eu sou daquelas que adora uma entrevista de RH. Porque eu adoro recapitular um pouco da vida, porque eu acho que quando a gente pensa na nossa história e trajetória, a gente consegue vislumbrar melhor o futuro, né? Fazer reflexões sobre o caminho. Então, tu me segura aí se eu falar demais. Quero começar lá do início, né? Assim, eu sou filha, então, de um economista e contador e uma assistente social, que sempre valorizaram e trouxeram isso para mim e para minha irmã em casa, o trabalho como algo importante, né? Então, isso com certeza foi muito balizador, assim, na minha formação, e refletindo sobre isso eu entendo como uma verdade. A minha mãe viajou muito na minha infância e eu percebia isso, que legal, né? Então, certamente é uma coisa que impactou. E se eu pensasse mais na parte da infância, tem uma coisa que eu acho que foi muito interessante para mim, que foi assim, eu tive a sorte de estudar numa escola que tinha um olhar para uma formação de liderança muito legal. Então, assim, buscava perceber nas salas de aula quem tinha, talvez, mais Características mesmo de liderança Uhum. e se tinha formações de lideranças regulares, assim. Então, eu estava sempre envolvida. Isso. E aí, se eu penso hoje, imagina, na quinta série, eu estar discutindo com alunos da sexta, sétima, até o terceiro ano, questões da vida, é uma coisa muito especial, né? Então, certamente, isso me desenvolveu. E tem uma coisa que, nessa época, tinha um professor, as influências docentes também na minha vida, né? Que ele falava motivação, ele falava isso. E até hoje eu lembro, e certamente é uma característica que eu busco de atuação na minha carreira assim, acadêmica, então como professora. Quanto à escolha da profissão, eu fui para a nutrição, talvez bem despretensiosamente, assim, mas, na verdade, o que mais me chamava a atenção era a área da saúde. Então, eu sempre tive essa coisa de cuidar do outro ou de ter um olhar sensível para o outro e querer acolher e querer ajudar. E aí eu escolhi a nutrição, talvez pela questão de também ser um pouco seduzida assim pelo poder dos alimentos no cuidado ou ter o entendimento de como a alimentação é importante, né? Por questões afetivas, né, familiares. Mas eu certamente não sabia tudo que a nutrição tinha para me oferecer naquela época, né? Mas eu fui uma aluna muito dedicada, assim, na graduação e gostava muito da pesquisa. Então, eu estudei numa instituição que valoriza muito a pesquisa. Então, eu, desde o inicinho, já entrei para a iniciação científica e desenvolvi pesquisas ao longo da graduação. E como quase uma regra, assim, ao final da graduação, eu fiz a seleção para o mestrado e entrei e comecei o mestrado, assim, direto. E eu trabalhava na fisiologia cardiovascular com ratos, na pesquisa experimental. Aí, passou alguns meses, eu comecei, assim, a perceber que faltava aquela identificação de nutricionista, que, de certa forma, aquela coisa do cuidado com as pessoas, eu estava trabalhando na bancada, né, com os animais. E aí surgiu a oportunidade da seleção para residência multiprofissional, que naquela época não era uma coisa como é hoje, né, que são muitos programas, né. E aí eu resolvi fazer a seleção e passei. E aí eu tinha o primeiro dilema profissional, certamente, que era eu escolher, porque eu estava com bolsa do mestrado e bolsa da residência, o que eu ia fazer? E eram 60 horas semanais. E aí eu larguei o mestrado e fui fazer a residência. Que claro, imagina, era na federal ainda, então toda uma coisa assim, né? Tu vai fazer isso mesmo? E eu fiz, assim. E hoje eu entendo que foi um grande divisor de águas na minha trajetória profissional. Primeiro, porque eu escolhi a nefrologia,
porque eu gostava de estudar fisiologia, e a nefro entrava aí nessa onda, mas não sabia também o que viria. E aí eu fui numa imersão ao paciente com doença renal, né, tratamento conservador, diálise, transplante, e foi, assim, uma super dedicação também. Fui representante discente, fomos para Brasília, no seminário de saúde, foram coisas bem legais, assim. Bom, aí foi 2 anos bem intensos. Depois eu fui contratada no hospital onde eu fiz a residência. Trabalhei alguns anos, ganhei minha primeira filha, né? Eu acho que sempre, né, a maternidade também traz uma reflexão, né? O que eu estou fazendo, aonde que eu quero ir. E aí eu pensei, eu preciso retomar o mestrado. E aí foi aí, em seguida, a Linda estava... A minha filha hoje tem 13 anos, a minha maior. E aí eu tive que... Bom, daí eu fiz a seleção para o mestrado e entrei na nefrologia. Então, aí eu voltei a minha trajetória acadêmica já direto nessa área, né? Depois, eu tive a oportunidade de retomar para um outro hospital, aí já numa atuação bem focada à doença renal, bem numa unidade de diálise, que foi bem legal também, um hospital grande. Tive algumas posições também de gestão, aí eu coordenei os cursos de pós lato sensu nessa instituição. Aí já estava no doutorado também. Tive uma grande oportunidade, que até tem uma história muito legal. Eu fiz parte do doutorado, né, fora em Vicenza. Aí fomos a família, né? Foi meu marido e a minha filha pequena. Foi muito legal, assim. Eu consegui proporcionar isso para a família. Foi bem legal. E também foi assim, a gente foi inaugurar a unidade de diálise nesse hospital e nós chamamos um professor super renomado lá de Vicenza, na Itália, professor Ronco. E ele veio e eu com o doutorado, eu querendo coletar os dados, fazer tudo, né? Falei, eu vou falar para ele, né? Daí eu, né, fui lá, me apresentei e falei do doutorado. E ele assim, tu não quer vir fazer o fellow com a gente? E eu assim, tenho uma filha, né? Na época tinha 3 anos, né? 3 anos. Ele, não, mas isso, né? Tem fellows que tem 2 filhos. Eu fiquei com aquilo. E aí depois, em seguida, fui ver, consegui bolsa e fiz parte do doutorado lá, que foi bem legal. Quando eu voltei, também daí veio o Vini, né? Meu segundo filho, né? O Vinícius. E aí eu apresentei o doutorado. Mas o Vini nasceu lá da Itália, não? Não. Foi 2 anos depois. Mas, assim, na finalização do doutorado. Aí, assim, eu apresentei o doutorado com o Vinícius mamando, assim, entre as mamadas, com 6 meses. Foi bem intenso, assim, né? E também, assim, acho que a união da família ali, o suporte que eu tenho, né? Do meu marido, da minha família, é bem fundamental, assim, para que isso aconteça, né? Porque a gente trabalha bastante, então, se não tiver esse suporte, não tem como com as crianças, né? Mas, e aí, eu comecei a pensar, eu preciso ir para o meio acadêmico, ser professora e aí de graduação para seguir pesquisa e tudo mais. Foi aí que eu entrei na PUC, né? Com a finalização do doutorado. E tem um ponto importante, eu já vou parar de falar porque eu me empolgo, que é a prática clínica, né? Então, desde que eu me formei, ali depois da residência, eu segui, em paralelo a tudo isso, sempre a minha prática clínica de consultório. Que, em algum momento, era algo, assim, em paralelo, talvez secundário, mas hoje é algo muito importante, intenso, que tomou uma proporção já que começou despretensiosa, mas tem um peso importante hoje, que certamente também embasa a minha docência, né? Porque eu acho que... A troca, né? Quando tu troca, tem as vivências, enriquece. O repertório fica outro. O repertório. E estou aqui, né? Desenvolvendo pesquisa, o quanto eu consigo, com os alunos me motivando a coisas, né, diferentes, assim, uma startup, por exemplo, em tecnologia, né, livros, enfim, umas coisas bem interessantes. E alguns desafios também mais atuais e internacionais acontecendo, também super legais, assim, desse ano, de poder falar no Congresso Internacional, que existe uma preparação, um empenho, um esforço, né? E uma ousadia, né? E uma ousadia, que foi muito interessante. Então, foram 2 situações, tanto uma webinar internacional quanto o congresso, que foi, assim, muito legal. Que coisa e boa. É isso. A gente fica escutando, né, Liz? A Liz estava olhando ouvir, também. É muito bom ouvir, né? Ouvir as histórias e a gente vê. Porque isso que eu sempre falo para as pessoas, da gente entender que quando a gente está falando de perspectiva profissional, eu não tenho mais usado a expressão carreira.
porque a expressão carreira, ela afasta as pessoas. Existe muito preconceito. Então, eu tenho falado das trajetórias profissionais, mas a trajetória profissional, ela está totalmente ligada à vida, a quem a gente é, ao nosso jeito de ser e às experiências que a gente vai tendo. E é quase como se a gente fosse um... Eu imagino aquele artesão que trabalha com argila, sabe? Que ele vai ali modelando. Eu entendo que a gente é aquela modelagem ali. E que tu vai ajustando. Um pouco tu quer mudar alguma coisa, vai ali, molha, faz e busca o rearranjo. Olha, eu empolgada aqui já. Mas, Lise, vamos te escutar também, né? Primeiramente, muito obrigada, Jaque, pelo convite. É uma honra estar aqui. Sempre fui tua fã, sempre acho e vejo recíproco, em né? todas as possibilidades que eu tenho de interagir contigo, o quanto eu consigo crescer, o quanto eu consigo me desenvolver. Parabéns, Rafa, pelo teu dia. Que legal estarmos aqui no dia da Nutri, né? No teu dia, no dia de comemorar também a tua carreira. Deixa eu contar um pouquinho da minha história, então. Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nasci lá porque era onde o meu pai estava trabalhando naquele momento. Sou de uma família onde nós seguíamos a carreira ou a vida que o meu pai tinha, a família toda ia e acompanhava ele nessas viagens. Morei em Campo Grande, Laranjeiras do Sul, e depois nós fomos para Charqueadas. Em Charqueadas eu comecei a estudar, sempre fui uma aluna muito dedicada, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de me dedicar àquele estudo, me dedicar àquilo que nós estávamos fazendo, e tive professores que me incentivaram muito a entender o quanto isso ia me fazer evoluir, crescer, independente da carreira ou da estrutura que eu escolhesse. Escolhi a psicologia primeiramente para conhecer o comportamento humano, conhecer as pessoas, entender um pouco mais sobre as pessoas, sobre os indivíduos, mas não sabia a grandiosidade que a psicologia poderia me trazer, tanto na área clínica quanto na área de pessoas, que foi a área que eu escolhi já no meu terceiro semestre. No terceiro semestre de psicologia, eu já comecei a trabalhar na área. Muitas vezes eu chegava tarde, né? Ou chegava na faculdade, por exemplo, às 19h15 e começava a aula. E eu estava no trabalho, às vezes, até às 18h30 e saía para a faculdade. Todo mundo dizia, Lise, mas tu não para de trabalhar. Mas eu gostava de fazer aquilo. Eu gostava de trabalhar já durante a construção de toda a minha faculdade. Ainda na faculdade, na universidade, eu fiz um estágio na Gerdau que era com voluntariado. A Gerdau tinha um programa de voluntariado e ali eu me apaixonei por entender o quanto eu poderia ajudar na vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas dentro daquela região. Logo em seguida, eu comecei a fazer estágios onde eu trabalhei na Delphi, trabalhei na JGB, equipamentos de segurança, empresas da região e também uma empresa automotiva aqui em Porto Alegre, que foi onde eu conheci todo mundo de RH. Então, eu tenho a honra de dizer que eu estou há muitos anos em RH, né? Eu já posso dizer que eu estou há 20 anos em RH, e isso é muito bom, porque dentro de trabalhar com recursos humanos, trabalhar com todos os projetos que eu sempre trabalhei, me fizeram ser essa pessoa que eu sou hoje, né? Eu sou uma mulher, que hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher casada, tenho uma filha linda de 10 anos, que é a Lari, tenho uma carreira que eu amo, adoro o que eu faço, e hoje eu estou na Timac Agro. A Timac Agro tem uma história e tem o meu coração. Eu trabalho nessa empresa há 11 anos. A Timac, ela foi a empresa que conseguiu, dentro de uma estrutura muito forte, muito robusta, entender que os meus valores pessoais estão muito em linha com os valores da empresa. Temos hoje uma empresa grande, uma empresa forte, uma empresa multinacional francesa do agronegócio. Mas muito mais do que isso, já que é a junção de muitos CPFs fazendo com que tudo funcione, sabe? Fazendo com que tudo aconteça de uma forma cada vez melhor, a cada dia melhor, a cada contato melhor. Então, essa sou eu, né? Eu tenho outras tantas vivências para falar, mas acho que no decorrer, né, do nosso bate-papo nós podemos também falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Eu fico assim encantada olhando para vocês, né? E realmente a admiração é recíproca. A gente não vai ficar nessa coisa de, porque às vezes assim é isso, a gente se gosta. E eu por um lado eu acho que é importante a gente falar coisas boas, porque quando é para cornetear todo mundo aparece. Então acho que a gente declarar afeto, declarar amor, eu acho que é importante, declarar admiração. E quando eu pensei em vocês, eu pensei muito por essas características que vocês estão falando, né? Por serem pessoas que realmente estão comprometidas
com vocês, porque eu vejo vocês comprometidas com vocês, porque são 2 mulheres que se cuidam, são 2 mulheres que têm o valor da família, e é bem importante trazer de que, quando nós estamos falando isso, nós não estamos desconsiderando as demais características. Pelo contrário. Pelo contrário. Uhum. Mas poder entender que, quando vocês estão falando sobre a maternidade, o quanto é possível conciliar papéis. O quanto é possível conciliar papéis com a mulher que a gente é. Porque requer esse autocuidado, né? O quanto que o quanto que é possível gostar do que se faz. Uhum. E buscar essa coerência, essa congruência. É possível fazer escolhas. Então, isso, para mim, assim, é o que faz com que eu fique pipocando nessa cadeira. Uhum. Porque eu acho que nós precisamos falar mais sobre isso. É possível, sim, fazer escolhas. E a gente poder realmente estar direcionando a nossa vida e direcionando a trajetória profissional. E, gurias, daí a gente entrando no tema de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento das pessoas, como é que vocês estão vendo hoje esse desafio da gente manter e trabalhar saúde dentro do ambiente profissional? Dentro do, não só do ambiente profissional, vou mudar a minha pergunta. Como que é possível a gente cuidar da saúde nesse mundo complexo, ambíguo, volátil que nós estamos vivendo? Qual é a visão de vocês? Posso falar? Pode. Sobre essa pergunta, uma excelente pergunta, Jaque, porque nós temos duas linhas que precisam ser avaliadas, que é o papel ou a percepção da pessoa que está naquele ambiente, naquela empresa, naquela universidade, naquele ambiente familiar, e também o meu papel enquanto instituição. Falando da pessoa, primeiramente na pessoa, que para mim acho que é o mais importante, é o que conecta, tudo o que eu faço, é o que faz tudo que eu faço ter sentido. A pessoa, ela precisa estar em um ambiente que a favoreça, em um ambiente que faça sentido para ela. Mas eu não posso ainda escolher uma carreira ou uma profissão ou um emprego, porque eu preciso me desenvolver. Mas esteja ali se desenvolvendo plenamente. Esteja ali se desenvolvendo com todas as tuas forças, com toda a dedicação que é necessária para que aquilo aconteça, independente da carreira que for escolhida. E se não faz sentido para ti, ou se não faz sentido para o indivíduo, avalia e pode até voltar a uma casinha e refletir sobre isso, porque muitas vezes eu, em conversas com pessoas que trabalham comigo ou já trabalharam comigo, eu sempre pude perceber o quão importante era isso. Eu já, em alguns momentos, pessoas que são minhas amigas, num pedido de demissão, eu estava ali torcendo para que ela fosse feliz numa carreira diferente para a vida dela. E isso é o fundamental. E aí, quando tu fala, Jaque, e a Rafa também vai, acredito que ajudar muito, contribuir muito sobre esse equilíbrio. Profissão, vida, saúde mental, a atividade física, a alimentação saudável. Nós falamos hoje, né, em prevenção a substâncias tóxicas, que nós precisamos falar sobre esse tema Muito. Dentro das instituições. Então, a pessoa precisa trabalhar de uma forma, primeiramente, fazendo o que ela gosta, ou fazendo o que a atrai, ou o que a instigue. Enquanto empresa, enquanto gestora de recursos humanos, enquanto gestora de desenvolvimento humano, o que eu faço sempre é estar sempre muito atenta a o como eu comunico, mas principalmente como é a minha ação. Não adianta só comunicar, eu preciso agir. Quando eu falo de aderência a valores institucionais, aderência a valores da empresa, a Timac hoje, se tu for na empresa ou visitar em qualquer unidade no Brasil, a empresa com mais de 2.000 colaboradores, não tem nenhum valor numa parede. Os valores são vividos, nós vivemos esses valores e nós precisamos instigar isso o tempo todo, cuidando, mas também instigando que o colaborador consiga fazer aquilo que é, dentro da expertise dele, o melhor, sabe? Fazendo o que é o melhor. E aí, quando eu falo o melhor horário de eu falar com a Lise é de manhã cedo, que é o horário que nós estamos na academia. ou voltando do treino, por ali. Eu sou dessas também. É isso. É 7 horas da manhã, por aí, nós estamos ali que é quando a gente está conversando e fazendo as 7 trocas. horas nós estamos saindo. Saindo.
E aí, isso não é o romantizar o trabalho, é o contrário, porque não é nada romântico acordar às 6 da manhã no inverno e a gente fazer exercício e estar ali se puxando e buscando, porque é algo que, primeiro, cuidar do físico é necessário, é básico para a sobrevivência e para uma boa condição de qualidade de vida. E depois tem as questões estéticas também, as questões dos valores de cada uma das pessoas. Mas daí, quando eu pensei de te convidar, Liz, foi muito por isso, por tu seres uma pessoa de RH, por tu ser uma pessoa que tu é congruente com o que tu tá falando, né? Que é isso, porque a gente conhece as vidas, né? Assim, não somos amigas, mas somos parceiras já de longa data. E por ter visto e ter acompanhado em alguns momentos, ter participado de 2 situações na TMAC. Uma conversando, né, no momento, acho que não sei se foi na CIPAT, na Semana de Prevenção, mas com colaboradores e com a preocupação de pessoas que estão em viagem, com pessoas que às vezes não têm dificuldade de ter uma rotina, e eu me lembro que eu participei desse momento, e depois a gente pensando sobre os desafios da saúde mental. Nós oferecemos dentro de um dos programas que nós temos um programa que é o Colher Mais Saúde, que faz todo esse cuidado, instiga todo o cuidado com o colaborador, independente da rotina que ele tem, né? E quando nós oferecemos, por exemplo, consultas online ou presenciais com nutricionistas, a procura foi enorme. E uma tendência muito grande de procurar, de buscar, mas não a nutrição somente para a estética, mas sim para a saúde, para a qualidade de vida desses colaboradores que precisam, né? Muito bom. Acho que tem um ponto, assim, que é o conceito de saúde, né? Que por mais que o conceito atual já seja antigo, né? Que tem um conceito ampliado, né? Biopsicossocial, que envolve, né? Bem-estar físico, mental, social. Ainda muito culturalmente a gente tem como ausência de doença, que é super do passado, pensando em conceito, mas eu acho que as pessoas ainda pensam nisso, né? Então, só vão pensar na sua saúde quando uma doença vem e aí daqui a pouco tu não consegue mais, adoecido, né, nessa forma, fazer mais nada. Então, acho que esse é um ponto que culturalmente a gente tem que falar, né? Então, assim, eu trabalhar, e esse eu acho que é uma dificuldade na nossa sociedade, prevenção, né? Para que agravos piores não aconteçam, é o ponto. Eu acho que a nutrição vem muito disso. Acho que tem uma onda de melhora, mas às vezes eu não sei se é uma onda tão saudável quanto, de fato, precisaria, né? Então, acho que tem essa questão do conceito, que daí isso tu traz muito legal, da individualidade, né? Talvez o que para mim seja saúde, seja diferente do que é para ti e que é para Jaque. Acho que tu trouxe, Jaque, essa questão do exercício, né? Que a gente vai lá e faz de manhã. Na verdade, também é a nossa percepção que aquilo nos faz bem. Sim. Né? Que a gente foi lá com o conhecimento de que eu preciso me exercitar, mas a gente foi e buscou... Porque é desafiador fazer isso às 6 da manhã, né? Diariamente. Mas a gente percebeu que isso também te dá uma energia que te move. Então, essa percepção, acho que as pessoas também podiam... buscar refletir mais sobre a sua vida, né? E ter um entendimento de que tudo que a gente está fazendo, querendo ou não, são escolhas, né? Claro que se a gente for falar, talvez, uma população mais vulnerável, tem algumas coisas que não, né? Mas a maioria delas tem um poder de escolha, que pode ser algo muito poderoso, né? Mas também entra a minha responsabilidade, né? Então, quando eu me dou conta que a vida que eu tenho é a vida que eu escolhi, que eu construí, às vezes pode não bater tão bem, né? Se eu não estou tão bem na vida que eu estou vivendo, né? Sim. Eu vejo isso muito assim no consultório até. Até acho que é uma grande oportunidade para mim poder falar isso, como eu trabalho com doença renal. Quando a gente fala em diálise ou doença renal mais avançada, poucas pessoas sabem o que leva à diálise, né? E é a hipertensão, a obesidade, o diabetes, que são extremamente prevalentes. Então, eu vejo muitos pacientes que chegam já com estágio avançado de doença renal e que chegam assim, ai, Rafaela, como é que eu não vim aqui antes? Por que eu não percebi isso Por que antes? que eu não me cuidei? E realmente, às vezes a gente tem vontade de chorar o leite derramado, né? Sim. Mas não dá, né? Então, assim, poder falar sobre isso, assim, se a gente tem algumas condições que já apareceram, que vão aparecendo ao longo da vida, que a gente possa trabalhar com prevenção, né? Buscar o estilo de vida mais saudável para que lá depois a gente não colha né, agravos mais complicados de cuidar. E tu sabe, Rafa, que quando tu fala em prevenção ou agir de uma forma
onde tu consiga te antecipar alguns problemas ou algumas situações. Eu levo isso em toda a minha vida desde os meus 11 anos. Com 11 anos eu fui diagnosticada diabética tipo 1. Oh, meu Deus, diabetes tipo 1 com 11 anos. Na época não existia nem refrigerante zero, eu acho que nem tinha. Se tinha, só tinha em Porto Alegre, eu era do interior, tinha que vir até Porto Alegre para comprar. E na época eu tive que fazer uma escolha. E aquele diagnóstico não é um diagnóstico bom, mas eu hoje, depois de muito tempo, e não sofri também tanto com isso, eu encarei aquilo como um estilo de vida. Eu tinha uma opção a fazer, que era ou me cuidar, porque se eu não me cuidasse, eu saberia que eu poderia ter problema na visão, nos rins, em membros. Eu tinha isso muito consciente. Isso foi o que me fez, em muitos momentos, perceber, primeiramente, que eu precisava me cuidar, mas eu não queria ser a neurótica. Eu não queria ser a neurótica que vive somente a diabetes, que vive somente aquilo. Não. Minha vida continuou, minha vida seguiu, sempre com equilíbrio, mas não muito. Não ao ponto de me deixar... Não a parte de qualquer coisa ou vivendo somente aquilo. Isso também não foi uma escolha minha e acredito que tenha sido uma boa escolha. E na empresa onde eu trabalho, ou as pessoas que eu convivo, sabem disso. Elas sabem disso, elas sabem... E elas sabem, inclusive, o quão importante elas são para me cuidar. Por exemplo, qual é o maior pânico de um diabético, né, hoje? É ter uma crise porque a hiperglicemia são efeitos no futuro. Em longo prazo. A longo prazo. Mas uma hipoglicemia é um efeito imediato. Então, todo mundo que trabalha e convive comigo sabe que eu posso, em alguns momentos, ter uma hipoglicemia e todo mundo já sabe como agir. E eu, inclusive, também, né? Então, o quão importante é tu estar conectada com as pessoas que tu convive e realmente conectada. Realmente entendendo o quanto elas são importantes e diferentes. As dores são completamente diferentes de um indivíduo para o outro indivíduo. As alegrias também são. Os sonhos também são sonhos diferentes. E é isso que eu trabalho todo dia tentando instigar e instigando os colaboradores da TIMAC, falando com as pessoas que eu convivo, sabe, Rafa, do quão importante é entender e respeitar a individualidade de cada um. Situações mais vulneráveis existem, sim, mas o quanto eu posso também proporcionar isso em todos os ambientes, em todos os estilos de vida das pessoas, né? Porque senão a gente aprisiona as pessoas naquela condição. Como se fosse uma condição única ou algo inatingível se eu não tiver uma classe X, Y ou Z. E não é. Não é. Eu gosto muito da definição de saúde, que é uma constante interação com a realidade. É a realidade interna e a realidade externa. Exatamente. É essa interação, é esse se olhar no espelho, aquilo que eu vejo refletido no espelho realmente é a minha realidade atual. Para mim, isso é um belo conceito de saúde. Porque entender isso... Bom, eu tenho como característica, eu tenho diabetes. Eu tenho como característica, eu tenho hiperidrose. Então, são características que nós temos, né? Cada um de nós tem as características positivas que... Liderança. Muitas pessoas têm uma facilidade maior, têm uma habilidade, têm uma destreza maior. Não significa que as pessoas não possam desenvolver. Mas algumas pessoas, sim, têm uma facilidade, têm essa inquietude de... tem uma situação, levanta a mão e estou aqui. E isso flui. E claro que isso vai favorecer com que as pessoas tenham posições de liderança. Né? Mas, e nisso, gurias, assim, eu queria muito escutar vocês... sobre... Porque hoje é interessante isso. Nós temos mais informação, a gente tem mais clareza dessa possibilidade de escolha, mas em vários momentos a gente está dizendo isso. A prevenção ela não acontece, as pessoas... Eu fico muito impressionada e perdi o patrocínio de energéticos. Mas sabe que eu pensei uma vez nisso, digo, se um energético me oferece patrocínio, eu acho que esse é um momento que é um posicionamento que eu não quero esse patrocínio. Né? É horrível dizer isso num ambiente público, mas eu preciso bancar isso, porque hoje, em alguns momentos, eu fico muito chocada com o quanto que as pessoas estão o tempo inteiro buscando energia através de mecanismos externos e não fazendo essa postura de realmente buscar essa consciência, de poder estar olhando, bom, como é que eu faço para eu buscar nos alimentos, enfim, com outros recursos, mas que sejam recursos
mais saudáveis, que não paguem o preço lá na frente. Isso é muito comum, né? A gente vê muito em sala de aula, né? Os alunos, o pessoal mais jovem. Olha o meu gauchismo aqui. Não, e é isso, e é bem impressionante. Às vezes, isso aconteceu até recentemente em sala de aula, vários alunos com energético. Eu falei, tá, vamos conversar sobre isso. Alunos que fazem nutrição, né? E eu acho que a gente cai de novo na falta de percepção, né? De parar para ter o entendimento. Tu tá cansado, tu precisa do energético. Tá, o que aconteceu ao longo do dia? Isso no diabetes e nas doenças que a gente vai controlar através da alimentação é muito importante, né? Faz uma hipoglicemia, o que aconteceu? Então, assim, tá cansado, como é que tá a tua vida? Bom, daqui a pouco tu não dormiu direito. Sim, mas tu tomou energético quantas vezes? Tu não vai dormir direito. O uso de bebida alcoólica, né? Daqui a pouco, a gente tem muitos estudos muito interessantes do que faz. As pessoas que usam bebida alcoólica para relaxar à noite. Né? Na verdade, tu não vai chegar num sono reparador, né? Tu vai adormecer mais rapidamente, então tu tem a falsa sensação de que agora eu vou descansar, mas tu não chega no sono reparador. E aí tu acorda cansado. Então, quando tu faz essas reflexões, tu começa assim, tá, mas tu não te alimentou adequadamente. O que tu comeu? Aí tu começa a entender, bom, tu não dormiu, tu não comeu, aí tu tá mais cansado. Sim, tu não colocou uma energia adequada, né? Então, isso é um ponto, acho que da reflexão. Na alimentação, a gente tem muito que a gente fala, por exemplo, mindful eating, né? Comer com atenção plena. Às vezes, a gente come mais do que precisa, né? Mas a gente está com o celular junto, no computador. A gente não se deu conta o quanto que a gente comeu. Não tem uma preparação, não tem uma organização para aquilo. Então, eu acho que vem um pouco da rotina, né? Do entendimento que também não é simples, e que também a gente não precisa fazer a perfeição ou fazer tudo como... Daqui a pouco é interessante a gente saber o que seria adequado, né, para o nosso dia a dia. Mas a nossa vida, ela é distinta a cada dia, né? E vão surgir imprevistos e momentos que tu não vai fazer aquela perfeição e tá tudo certo. Só que a gente vai tentando estar dentro do que é mais adequado. E até quando a gente vai sair um pouco fora, pensando em alimentação e outras coisas, se tu tem essa consciência, tu não vai sair tanto, porque talvez não valha a pena. Então, essa questão do energético é super, né? E tem um monte de outras substâncias ali, né? Esse é um tema, depois assim, eu estou pedindo essa ajuda, eu quero poder trazer para cá para a gente poder conversar, porque eu penso que nós estamos vivendo um problema de saúde pública e que há uma banalização em relação a essa temática e principalmente o quanto isso vem pegando a juventude. Então, esse é um tema, estou pedindo aí realmente ajuda. Acho que é um tema para poder pensar quais empresas que estão voltando a falar, porque teve uma época que na Semana de Prevenção de Acidente, que é a CIPAT, que sempre tem eventos onde em algum momento a gente vai falar, teve uma época que se falava sobre o alcoolismo e tabagismo. Eram dois temas que em alguns momentos vinham. Faz muito tempo que eu não vejo, as pessoas têm falado realmente mais sobre saúde mental, a gente tem o Setembro Amarelo e acabam trazendo mais o assunto de forma maior, mas eu penso que está no momento da gente voltar a poder realmente colocar esse tema especificamente e a gente pensar qual é o papel das instituições e qual que é o papel das pessoas, nós, como, né, como cidadãos, como pessoas, praticando esse autocuidado, né? Mas o que é interessante, e aí dentro da visão que a gente tem, ou como professores dentro do consultório, o que é que faz com que as pessoas, tendo tantas possibilidades de fazer essas escolhas mais saudáveis, elas busquem os atalhos? Qual é a visão de vocês? E aí eu não estou chamando uma visão científica, né? Mas dentro da percepção, o que distingue a pessoa que banca, que de alguma forma consegue colocar uma disciplina, consegue de alguma forma conduzir, e das pessoas que ficam mais na queixa, que ficam patinando e que ficam muitas vezes responsabilizando o que está lá fora, o externo, os elementos externos. Na visão de vocês, o que é que diferencia as pessoas? Assim, como é que, né, dentro da tua experiência dos RHs, né, as pessoas que expandem, que crescem, e na tua vivência, tanto como prof, como consultório, o que vocês acham, Gurias? Dentro da minha linha de atuação, eu sempre tomo cuidado, que é de observar o que é, dentro da consciência daquele indivíduo que trabalha na instituição ou que convive comigo, né? Nós falamos, isso é um termo bem comum, as pessoas da TMAC vão até saber do que eu estou falando, que é o locus de controle, né?
Muitas vezes, o indivíduo que tem um locus de controle totalmente voltado para o outro ou para o externo, ele tem uma tendência a julgar e avaliar o outro sempre como responsável por aquilo que ele está vivendo. Por exemplo, tá? Se ele está se alimentando de comidas industrializadas ou se ele não tem tempo para parar e comer, ele acaba culpando ou deixando essa responsabilidade não para ele, que não se organizou, e sim o outro. Já os indivíduos com locus de controle interno, que assumem para si, eles são muito mais organizados. Têm uma tendência de serem pessoas muito mais organizadas. E o que nós procuramos entender e identificar, acho que os principais motivos desse descontrole ou dessa desorganização, primeiro é a percepção, é o comportamento, é uma característica daquele indivíduo. E o segundo é a gestão e a organização que ele faz com o tempo dele. Uma falta de organização, acho que são, já que é um dos principais motivos, né? Falta de organização, gestão do tempo, falta de disciplina para que essa organização aconteça de uma forma efetiva e o romantismo de coisas muito fortes, o romantizar o forte, o importante, o que é bonito de publicar, mas que não é bonito de viver, sabe? Ou de conviver com aquilo, que é o cozinhar, preparar, deixar pronto, se organizar. Isso não é legal, isso não chama atenção, isso não gera nem seguidores. Mas é necessário. E isso, no meu ponto de vista, é um dos principais fatores, sabe? A organização, gestão do tempo, mas também o comportamento daquele indivíduo. Eu amei essa expressão, o locus de controle. Eu também. Porque é uma expressão técnica que a gente usa para pesquisa, e a gente trazer locus de controle para a vida. Para a vida. Sensacional. Porque esse é um ponto. Às vezes as pessoas, quero fazer um curso de gestão do tempo. Não consigo. E porque até assim, o tempo tu não consegue parar. Eu não consigo fazer gestão do relógio. A gente faz gestão das tarefas. E é essa consciência realmente que vai fazer com que tu possa, no momento. Tanto que tem uma máxima, né? Que na administração, no mundo dos business, quem não mede não gerencia. Então, o que é isso? É consciência do que tu está fazendo, né? Amei, locus de controle. Vou pegar da Timac para mim aqui. Existe até uma avaliação comportamental que nós fazemos para entender. Olha lá. Depois eu posso te passar. Maravilhoso. E eu acho que tem uma cultura do estar mal, né? Do estar quase que, não sei se para chamar atenção ou para estar dentro do que todo mundo tá, né? Tô na correria. Né? Como é que Deus, a vida. Deus, a vida. Então, tem essa coisa quase punitiva. Assim, eu não tenho como estar bem. E até é complexo, porque quando tu tá bem no meio de outras pessoas que estão sempre... Até tu fica assim, né? Nem vou dizer que tá tudo bem, né? Porque tu tá perguntando tudo bem, assim, tá, né? Então, isso, acho que no meio acadêmico tem muito isso, né? De que a gente tem que estar sempre... não tendo tempo para nada, mas eu acho que entra na questão da organização, do planejamento, do que é prioridade, porque às vezes se tu faz uma gestão melhor, tu vai levar muito menos tempo para fazer aquela atividade, né? Tu vai fazer uma coisa em 1 hora que tu faria em 4. Então, acho que tem a ver exatamente com o que tu falou, né, de tu colocar para o outro a responsabilidade que é tua. Rafa, só assim, não quero te interromper, não perde teu raciocínio, mas assim, eu me lembrei muito de uma situação que eu estava fazendo um curso sobre ferramentas de pessoas, de dinâmicas e tal. E aí tinha que fazer, e o tema era família, falar sobre a vida da gente. E eu fiz sobre a minha família. Aí lá pelas tantas teve uma pessoa que me olhou e disse assim, mas isso é propaganda de margarina. Bem assim, né? Sabe que aquilo me pegou, né? Eu olhei, né? E aí a sorte é que me impactou, mas eu olhei para a pessoa e disse assim, tu quer que eu sinta culpa? Porque eu curto a minha família. Né? Sabe, foi a reação que eu tive, assim, porque olha que coisa interessante, né? Porque de alguma forma eu estava trazendo algo que é bom, de curtição, de felicidade. Claro que a vida não é o tempo inteiro assim, mas é exatamente isso. Parece e aí a gente percebe isso. Pessoas que muitas vezes estão bem, que gostam do trabalho, elas ficam receosas de num ambiente público de poder dizer que está tudo bem. Que está tudo bem. E mesmo assim, eu trabalho muito, tá, mas é uma escolha, de alguma forma. Tu gosta do que tu tá fazendo, ou se tu tá tão cansado, daqui a pouco tu tá... Talvez tu não goste tanto exatamente do que tu tá fazendo. E outra coisa, a gente vai
ter ações no nosso trabalho que a gente não vai amar, né? Sim. E é isso aí, né? Parte a gente vai amar e vai ser talvez o que vai nos motivar, e parte vai estar ali, né? Sendo parte daquilo, né? Sim, não é só o tempo inteiro bom. Não é o Isso. tempo inteiro, que faz parte de uma vida adulta, tá? De uma vida real. A gente ter as satisfações e a gente ter... Mas acho bem importante quando tu traz essa questão da glamourização, né, da queixa. De que parece que hoje, nessa inversão... Acho que o mundo, a vida é muito pendular, né? Horas a gente está aqui, horas a gente está ali. E de que, de alguma forma, hoje, a queixa, ela está muito, realmente... presente nos ambientes, e o quanto que isso também é tóxico. Isso é muito fácil e tentador tu responder da mesma forma, né? Tudo bem, mas tá, pois é, estamos na correria também. Daí quando tu vê, tu tá respondendo, tu nem quer dizer aquilo exatamente, ou tu quer pensar, peraí, se eu tô tão assim, eu quero continuar assim, que vem a reflexão, né? O que eu tô fazendo? E acho que tem um outro ponto que é isso aqui, né? Que são as redes, né? Que é a questão do imediatismo, né? Pensando assim, transgeracionalmente falando, né? A gente tinha mais tempo de um ócio, né? De um parar para pensar. Então, eu acho, muitas vezes a gente vê assim, as crianças agora querem tudo imediatamente. Não são as crianças, né? Somos todos nós. Nós também queremos. Então, para a gente poder, aí como adultos, talvez a criança não consiga tanto, né, poder dizer, então não quero mais. Opa, o que eu estou fazendo se eu estou tanto tempo? Talvez esse tempo aqui possa ser precioso para a organização. Exatamente. E às vezes a gente fique, não se dá conta. E isso pode determinar as tuas ações no dia a dia, né? Esses dias eu estava escutando um nutricionista e ele estava falando sobre o pão de fermentação natural. E aí ele estava dizendo, de uma certa forma, é quase como se a gente estivesse voltando um pouquinho no tempo dos avós, de resgatar alguns valores, que é esse, que é o valor do conversar sem ferramentas, e de poder esperar o pão, dar o tempo do pão. Não vamos acelerar o pão para que o pão cresça, porque daqui a pouco eu vou ter que colocar químicos ali. Então faz o pãozinho de fermentação, mas sem ficar realmente como uma coisa de que, bom, agora é uma regra, então é só isso e tal, mas de poder trazer realmente alguns hábitos que são hábitos... porque se a gente se dá conta que a gente vive num mundo acelerado, eu acho que o grande ponto é o que a gente vai fazer com isso. Para que a gente não saia que nem os ratinhos que tu deve ter estudado lá, reproduzindo esse comportamento. Mas, gurias, o Rafa, tem a Rafa e tem o Rafa. O Rafa é um companheirão que eu tenho aqui nos estúdios da ProHub, que eu vibro aqui junto com a gente, já me avisou que a gente já está se encaminhando para o final. Viu como voa? É impressionante, né? Com essas mulheres assim potentes que já estão tudo aqui assim, a mil. Gurias, para a gente fechar, eu sempre trago um momento de vocês poderem, de alguma forma, deixar alguma dica, um conselho, né? O conselho bem dentro da linha da mentoria, né? Aquela coisa da indicação, do que seria bacana para as pessoas que estão nos escutando. E, de novo, para as pessoas e para as instituições, porque tem muita gente de RH, pessoas da área da saúde que estão nos escutando aqui, e tem as pessoas físicas que também estão nos escutando e estão se inspirando. Então, eu queria ouvir de vocês. Eu ia fazer mais uma deixa, mas vou deixar o tempo para vocês que têm que... Posso? Pode, claro. Já que eu pensei em alguns livros que para mim foram bem importantes, até para esse olhar mais de perto para a minha saúde e as minhas escolhas, né? E aí tem outros, eu comecei a colocar e aí vieram vários, mas da Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Todos dela, mas acho que em especial para toda a vida valer a pena, né? A morte é um dia que vale a pena viver também, mas o para toda a vida valer a pena, eu acho que pensando nessa questão de mentoria. Esse eu não tinha lido, eu tinha lido. É maravilhoso. Tem outros que é Histórias Lindas de Morrer, que também vale a pena. E da Brené Brown, que aí, né, eu acho que foi bem importante para mim, assim, que a arte da imperfeição e a coragem de ser imperfeito também, eu acho que para mim foi um divisor de águas. E, mais recentemente, o essencialismo, que é muito interessante, assim, que ele dá, assim, uns tapas de luva na gente e acho que vale a pena a leitura e um pensar numa organização do que, né, dentro das minhas escolhas e da minha vida é essencial e o que não é, o grau de importância que eu vou dar para as questões. Acho que isso ajuda, talvez, as pessoas, inclusive, que estão, assim, né, sem dúvida, né, para determinar como que vai ser a sua percepção de saúde, ter esse entendimento do que é essencial e o que não é. É bem interessante.
E seguindo na linha de indicação do que fazer ou o que sugerir assim, para o indivíduo, a minha sugestão é a seguinte, de que escolha pessoas que tu confia e converse com essas pessoas sobre a vida delas, sobre os principais desafios que ela teve. Seja curioso em entender e te imaginar naquele ambiente, te imaginar naquela organização, naquela empresa. Estude a organização na qual tu deseja, tu almeja, tu busca trabalhar, ou a carreira na qual tu quer seguir. Se é uma carreira de empreendedor, instigue bastante, pesquise bastante sobre, porque eu acho que assim o indivíduo consegue, através da curiosidade, da responsabilidade por estar construindo a sua carreira, tomar decisões de uma forma muito mais assertiva e que nunca é tarde para mudar, quando fala não em carreira, mas sim em vida, porque a vida da gente, ela é finita, ela é rápida e o tempo é o nosso recurso mais precioso e nós precisamos valorizar. E para as instituições, a minha sugestão é, sem dúvida, valorize as pessoas que estão pela tua empresa, que estão dentro da tua organização, valorize aquela dedicação e aquele profissional. E nunca esquecendo, uma coisa que eu já falei anteriormente, os sonhos são diferentes, os desejos são diferentes e as dores também são diferentes. Não existe uma instituição cujo objetivo seja único, mas que não possa se adaptar ao desejo de cada um. É isso. Acho que esse é um ponto, quando a gente pega o livro da Brené Brown, da Coragem para Ser Imperfeito, a gente pode levar ele para as empresas Sem também. dúvida. As empresas têm as suas vulnerabilidades, elas têm as suas incoerências, porque não existe empresa perfeita. Mas a importância da gente realmente estar entendendo dentro dos valores, dentro do que nos conecta. E que as pessoas realmente possam estar pensando de o que conecta e com quem eu posso conectar. E buscar informações de verdade, não pegar informações muito superficiais. Eu lembro quando a minha filha estava pensando de o que ela ia fazer profissionalmente, e ela começou a se direcionar para o direito, e aí eu me lembro que eu disse para ela, porque eu nunca interferi, imagina o meu cuidado, de realmente, ao mesmo tempo que é casa de ferreiro, é espeto de ferro, mas eu tenho que ter um cuidado porque eu sou mãe. Então, precisava respeitar. E aí eu me lembro que um dia eu disse para ela, filha, conversa com pessoas que são da área, mas pessoas que são felizes trabalhando. Exatamente. Porque, e quando a gente está falando de pessoas felizes, é isso, não são pessoas eufóricas. Eu não disse para ela falar com pessoas eufóricas. Mas felizes. Mas pessoas felizes, que têm essa relação do que a gente está comentando aqui. Mas, gurias, então, esse é o mimo. Muito obrigada. Do Mentes que Conectam. Um miminho para acolher essa nossa conversa, esse momento super especial. Estou muito feliz de propor um brinde de água com os copos novos, né? Hoje, momento saúde. Novo, saúde, que a gente tenha saúde, muita que a gente tenha boas conexões aí com as mentes se conectando. Até vou tomar... Que a gente brinda e tem que beber, né? Com aguinha, mas a gente... E muito, 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 muito obrigada pela gentileza de vocês. A gente está gravando hoje num dia que é um dia que elas estão com as famílias, porque para a gente conseguir conciliar as agendas foi um desafio, mas muito importante e com certeza vai ter a parte 2. Assim como tem no Netflix, tem a temporada 1. Vai ter que ter a temporada 2, porque eu fiquei com várias coisas para a gente anotar, então, e fazer essa combinação aqui, que ela ficou muito perfeita. Inclusive, olha que mulheres lindas. Elas estão na mesma paleta de cores, olha que sintonia. Sem combinar. Então, deu tudo realmente muito certo, super importante o que a gente está falando aqui. E o convite, né, para que vocês possam realmente fazer reflexões, pensar nas trajetórias de vocês, se inspirar com essas mulheres, manter o locus de controle, porque com consciência fica melhor. Não é ausência de doença, mas é realmente a consciência sobre o nosso bem-estar. E isso é movimento. Saúde é movimento. Pessoal, muito obrigado. A gente tem que ficar por aqui. Começamos muito bem essa retomada da essência, do propósito do Mentes que Conectam. Lembrando que nós estamos apoiando
o Instituto Colo de Mãe, então segue o QR Code aqui para que vocês continuem contribuindo com a causa que é nobre. A nova sede está linda. A ideia é realmente continuar recebendo as pessoas tanto para o diagnóstico como também para o terapêutico, para todas as medidas, oficinas e orientações que essas famílias precisam. Então, a gente continua contando com o apoio de vocês. E eu continuo contando com o apoio de vocês, se inscrevendo no canal, quem não se inscreveu, que vocês possam botar lá o curtido, o like, que isso é importante para o algoritmo reconhecer, para o sininho voltar lá e lembrar de assistir, e que vocês possam encaminhar, conduzindo para pessoas também como uma das fontes de saúde, porque acho que tiveram aqui reflexões e modelos, né, de pessoas. E aí, pegando uma frase que eu amei, eu estou fazendo o curso de oratória e a frase é: quem compara, para. É do Gabriel, já trouxe essa frase também aqui, mas eu estou usando ela como um jargão no meu dia a dia. Quem compara, para. Quem se inspira, mira. Então, que vocês possam se inspirar e mirar nas convidadas aqui, na Lisiane, na Rafaela. E estou com dificuldade de terminar, vocês viram, né? Quando eu começo assim, eu estou com dificuldade, mas a gente precisa encerrar. Pessoal, beijo e até a próxima.